Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal, o canal do estudante. Esse lugar feito com muito carinho e com muito comprometimento com a sua preparação para o concurso público. Eu sou a professora Nelly Freitas, não preciso nem dizer do imenso prazer que eu tenho todas as vezes que venho aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Poder fazer parte dessa caminhada de vocês é algo realmente fantástico, sensacional e que nos motiva muito a continuarmos por aqui. Queridos, a nossa videoaula de hoje traz um assunto que é fundamental para você, querido concursando, querida concursanda, que está aí na sua preparação, na sua caminhada. Hoje nós vamos analisar a morfologia dos verbos. Vamos analisar essa morfologia verbal, vamos analisar modo, tempo verbal, formação de modo verbal, como é que isso vai se desenhando no seu dia a dia de falante, como é que isso cai lá na sua prova, como é que esse conhecimento é cobrado lá na sua prova. Queridos, então fique aqui com a gente, vai aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, a gente tem aqui, como eu já disse, um material muito vasto e muito importante para te dar aí um solo firme para pisar, um chão firme para você saber exatamente o que fazer na hora de resolver a sua questão de concurso público. Os nossos vídeos todos vêm com material para você baixar e esse aqui não seria diferente. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para baixar todo o material e acompanhar essa aula. Então vamos à nossa videoaula de hoje. Queridos, e partindo aí então agora para a desinência ou flexão verbal, e aí eu abro um parênteses aqui para dizer para você que a desinência e a flexão verbal é a mesma coisa e ela vai vir após o radical do verbo, né? É nessa desinência, é nessa parte do verbo que a gente vai encontrar ali as informações sobre o modo, o tempo verbal, o número e a pessoa. Então a gente vai saber, por exemplo, a partir, né, do radical, partindo ali, terminou o radical, o que vem depois traz pra gente se o verbo ele está no subjuntivo, se ele está no indicativo, se ele está na primeira pessoa, se ele está na segunda pessoa, enfim, ele vai trazer pra gente aí, essa desinência vai trazer pra gente exatamente essas informações que a gente precisa para resolver muitas questões. E conhecer, gente, desinência verbal faz você sair na frente de muita gente. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, você tem lá na sua prova a palavra falássemos, né? E aí você tem lá, numa questão em que você tem que analisar, né? Tem a palavra falássemos em uma frase, você tem que analisar qual outro verbo, né, dentre aquelas opções, apresenta o mesmo modo verbal, né? Bem, se você já sabe que o ser é característico do pretérito imperfeito do subjuntivo, então você já sabe o modo verbal, é subjuntivo. A opção que tiver um verbo no modo subjuntivo, você vai poder marcar certamente porque vai estar no mesmo modo verbal, tá? Então, conhecer as desinências é fundamental, gente. Como é que a gente faz para conhecer as desinências? A gente conhece as desinências conjugando verbo, né? Então, se você ainda não tem aí esse conhecimento sobre as desinências, de olhar para uma determinada desinência e já saber, não, olha só, ei, cantei, o final ei é do pretérito perfeito, do indicativo. Só de olhar, então eu te dou uma dica que você não vai mais esquecer e vai levar para o coração, gente. Não adianta torcer o nariz, mas o que traz esse conhecimento para a gente é o exercício de conjugação verbal. A gente precisa conjugar verbo. Se você não tem o hábito, né, de analisar verbos, comece pela conjugação verbal em diferentes modos verbais e você vai começar a ter a noção de onde está o radical, onde está a desinência, que desinência sempre se repete em determinados modos verbais. Gente, isso aí é conhecimento, ó, que a gente precisa ter para a gente poder sair na frente, para a gente conseguir fazer uma questão de forma mais assertiva, tá? Então vamos analisar aqui, olha só. Quando a gente fala em desinência, a gente sabe que os verbos, né, eles são conjugados de acordo com as pessoas do discurso. E quais são essas pessoas do discurso? Vamos analisar aqui, ó. As pessoas do discurso são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então a gente tem, ó, primeira pessoa do singular é o eu. Segunda pessoa do singular, o tu.
terceira pessoa do singular, o ele. Depois a gente passa para o plural. E aí a gente recomeça. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira, eles. Observem o seguinte, pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes. E pronomes pessoais, né? A gente já sabe disso, isso é conhecimento que a gente já tem. Os pronomes pessoais, né? Esses aqui do caso reto, são as pessoas do discurso que vão entrar ali na conjugação do verbo, ok? Isso aí cai em prova? Cai, gente. A gente precisa saber em que pessoa gramatical o verbo foi conjugado. Porque se a gente tiver que marcar uma opção em que o verbo esteja no mesmo tempo, modo e pessoa gramatical, a gente tem que ter esse conhecimento para não errar a questão, tá? Bem, e aí a gente vai observar o seguinte, que o modo e o tempo verbal, eles vão ser expressos da seguinte forma. A gente vai ter o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, né? O modo, como eu disse para vocês, é exatamente o modo como o falante expressa a sua fala, né? Se ele traz algo que é certo, se ele traz uma certeza, então ele está se expressando no modo indicativo. Olha aí, macete. Modo indicativo indica certeza. Modo indicativo indica certeza. Então, todas as ações, tudo que for dito com certeza, todos os verbos expressos com certeza, faz parte do modo indicativo. Se eu disser assim, por exemplo, ó, meu Deus, eu falei alto. Ó, quando eu falo falei alto, falei, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Falei alto, tá? Agora, quando eu não tenho certeza, é uma hipótese, né? Aí eu tenho o modo subjuntivo. Como é que poderia ficar no modo subjuntivo? Talvez eu tenha falado alto. E aí a gente tem o que? O tenha. Talvez eu tenha falado alto, né? Ou que você seja feliz. Observem, não é uma certeza, é um desejo, que você seja feliz, né? Então aí a gente tem um modo subjuntivo trazendo pra gente uma hipótese. Depois a gente vai ter o modo imperativo, que a gente costuma dizer que é o modo que vai expressar a ordem ou o pedido. Como assim? Se vocês analisarem, o verbo, ele permanece inalterado. O que muda é a forma com que a gente expressa esse verbo. Eu posso dizer, por exemplo, faça o exercício. Eu posso dizer, faça o exercício. Ou eu posso dizer, faça o exercício, por favor. Observem o seguinte, gente. O faça o exercício. Eu acabei ficando na frente, ó, do favor. Aqui é aqui, né? Tá escrito ali, por favor. Então, observem o seguinte. Se eu falo faça o exercício, o verbo não muda, é faça. Faça. O que vai mudar aí é a forma com que a pessoa que está, né, emitindo aí essa colocação, ela expressa. Então, faça o exercício, faça já o exercício, ou faça o exercício, por favor, fazendo um pedido, né? E a gente vai ter ainda o tempo verbal, que como eu já falei para vocês, os tempos verbais são passado, presente e futuro. A gente não tem distinção entre passado, presente e futuro. O que vai mudar, gente, olha só, é o que a gente vai ver daqui a pouco mais, que é o aspecto verbal. Como o falante se refere ao passado, né? Ele tem algumas formas de modo indicativo de se referir ao passado. Ele tem algumas formas, no modo indicativo também, de se referir ao futuro. O que vai mudar é essa forma, né? Como é que ele se refere ao passado, como é que ele se refere ao futuro. Agora, o tempo não vai deixar de ser pretérito, presente e futuro. O tempo será o mesmo, tá ok? E aí a gente começa então a pegar exatamente os modos verbais, né? Os modos verbais, eles vão ser
exatamente a forma com que o falante vai trazer a colocação que ele faz. Se ele vai trazer com certeza, se ele vai trazer com incerteza, se ele vai trazer através de uma ordem ou se ele vai trazer através de um pedido, né? A gente tem que entender que o modo verbal é com relação ao falante, né? É com relação a quem está emitindo aquela mensagem. É ele que traz esse modo verbal. E como é que esse modo verbal ele vai trazer para a gente a ideia de certeza? A ideia de certeza vem para a gente através do modo indicativo. Então, o modo indicativo ele vai trazer para a gente essa ideia de certeza. Aí é preciso a gente analisar que o modo indicativo ele vai ser expresso através de algumas ramificações. No presente ele permanece o mesmo, mas no passado ele tem algumas formas diferenciadas. No futuro ele também vai ter duas formas distintas, né, que esse falante tem de se referir ao futuro. Essa nomenclatura, gente, a gente vai entender já porque é que a gente tem essa nomenclatura de um pretérito que é perfeito, de um pretérito que é imperfeito, né? De um futuro que é um futuro do presente, de um futuro que é um futuro do pretérito, né? Mas o que a gente precisa entender agora, nesse momento, gente, é isso aqui, olha só. A forma com que o falante se refere ao passado ou ao futuro é chamada de aspecto verbal. O aspecto verbal, gente, é exatamente essa forma que o falante tem de se referir, ao pretérito. Ele pode se referir de uma forma como pretérito perfeito, como pretérito imperfeito ou como pretérito mais que perfeito. E no futuro, ele vai se referir como futuro do presente ou futuro do pretérito, ok? Eu aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo, onde a gente vai analisar exatamente cada aspecto verbal do modo indicativo. Por que é que existe um pretérito que é pretérito perfeito? Por que é que existe um pretérito que é imperfeito? Por que existe um que é mais que perfeito? Você quer saber? Então vamos no próximo vídeo comigo, que lá eu vou explicar detalhadamente cada um deles para vocês. Aguardo vocês lá.